Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos. E hoje eu vim aqui para demonstrar que eu não estava exagerando. Eu nunca trago aqui uma informação para vocês que eu não tenha me baseado em algo anteriormente. Eu não estava exagerando quando eu dizia que os genes humanos seriam misturados até mesmo com vegetais. Coisa que não é de agora que está acontecendo, tá, pessoal? Veja o que diz essa matéria. Cientistas inserem genes humanos em batatas e o resultado é surpreendente. Uma equipe de cientistas da Universidade de Chicago, Estados Unidos, descobriu um truque incomum para cultivar safras maiores e mais vigorosas. Inserir um gene humano relacionado à obesidade e à massa gorda nas plantas para aumentar a safra. A proteína reguladora de gordura fez com que as plantas de batatas idênticas produzissem safras 50% maiores. Ao cultivar mais alimentos sem ocupar mais espaço para a agricultura, os cientistas dizem que seu trabalho pode ajudar a combater a fome global sem aumentar o impacto climático. Olha só, primeiramente, você pega um gene humano, insere numa batata para que você depois coma esse gene humano misturado na batata. Aí alguém vai me dizer, mas isso é apenas uma sequência genética, né? Não é o gene humano propriamente dito. Só que eles estão inserindo um gene de obesidade e de massa gorda nessas plantas. Agora, qual o efeito que isso terá nas pessoas ou nos animais que se alimentarem desse tipo de planta geneticamente modificada? Eles dizem aqui, foi realmente uma ideia ousada e bizarra. E coloca bizarra nisso, né, pessoal? Para falar a verdade, estávamos esperando alguns efeitos catastróficos. E aí eu me pergunto, se eles já estavam esperando efeitos catastróficos, por que fizeram isso? Apontaram os pesquisadores. O crescimento é mantido e regulado por uma grande variedade de genes e não há sistema genético para mantê-lo sob controle. Ainda assim, foi uma surpresa agradável para os cientistas quando esses efeitos acabaram sendo batatas maiores em vez de pés de batatas mortos. Então eles imaginavam que as batatas poderiam morrer, mas que de alguma maneira elas poderiam crescer acima do normal também. Mas, novamente, eles esperavam efeitos catastróficos. E mesmo assim eles vão lá e vão adiante. Por enquanto, a pesquisa está em um estágio inicial, mas a equipe em questão deseja conduzir vários estudos de segurança e replicação para garantir que tudo corra bem. Ainda assim, estão encorajados com o que descobriram até agora. É uma estratégia muito boa para projetar nossas plantações, conclui. O estudo pode ser acessado aqui. Eu vou colocar essa matéria para vocês lerem na descrição. Agora, eu quero linkar isto com isto aqui. Chineses anunciam o nascimento de porcos com mais genes editados até hoje. Especialistas desejam criar animais que possam ter seus órgãos e tecidos transplantados para humanos. Então eles querem colocar órgãos humanos para crescer dentro de porcos, para depois usar esses órgãos no transplante para seres humanos. A empresa chinesa Qihan Bio anunciou a criação de porcos com mais genes modificados até hoje, graças à tecnologia CRISPR. Novamente aqui o CRISPR modificando geneticamente espécies. Segundo os pesquisadores, os tecidos desses animais combinam todos os recursos necessários para um transplante seguro e bem-sucedido em seres humanos. Uma versão prévia do estudo foi publicada no periódico BioXIV, sei lá como é que se pronuncia. No artigo, os cientistas contam que já começaram a transplantar os órgãos dos porcos para primatas não humanos. Estão fazendo testes, né? Um passo fundamental antes de realizar testes em pessoas. Testes em pessoas. Esse é o primeiro protótipo, disse Luhan Yang, geneticista da Qihan Bio, a revista científica Science. As pesquisas de Yang não são novidades para a comunidade científica. Em 2017, ele e sua equipe conseguiram acabar com a existência do retrovírus PERV nos órgãos dos porcos, o que foi um avanço, porque o organismo poderia contaminar o humano receptor do transplante. E agora, por acaso, não pode, né? Apenas por conta do retrovírus. Mas e toda a demais carga genética de um porco, que fatalmente, obviamente, contaminará o órgão dito humano com genética suína, isso é óbvio.
Pelo menos dentro do pouco que eu consigo compreender disso tudo, né? Segundo a minha opinião, claro. No novo estudo, a equipe combinou que foi descoberto 2 anos atrás com um conjunto de alterações genéticas para evitar a rejeição imunológica. No total, foram 13 genes modificados, ou seja, eles estão modificando os porcos para que os porcos aceitem os órgãos humanos, não rejeitem, não morram, e vice-versa, para que depois os humanos possam aceitar os órgãos dos porcos. Agora, veja só, nós vamos concluir isso aqui e vocês vão se surpreender. Veja o que diz o seguinte: a semelhança genética entre porcos e humanos. A matéria de 2013. O porco, o verdadeiro melhor amigo do homem. Quando, em 1945, George Orwell escreveu seu romance Animal Farm, onde afirma que o homem e o porco são quase idênticos, talvez não soubesse que estava muito perto da verdade. Estudos muito recentes sobre a estrutura genética dos suínos mostram similaridades extraordinárias entre nossa espécie e a dos porcos. Até onde eu já li artigos científicos e matérias, notícias, o porco é o animal geneticamente mais parecido com o ser humano, tá, pessoal? Muito mais do que o macaco, como dizem que o homem teria vindo do macaco, e que o homem não veio nem de macaco e nem de porco. Mas se há um animal mais parecido com o ser humano, com o DNA mais parecido, é o porco, mais do que qualquer outro. Pelo menos até agora, pelo que foi descoberto. Então, para começar, aqui diz a matéria, sofremos das mesmas doenças, os porcos e os humanos, né? Entre elas a obesidade, Parkinson, Alzheimer, infarto, derrames, etc. Então, tudo isso aqui que o ser humano tem, o porco também tem. Então diz, o prosseguimento dos estudos sobre a genética dos suínos deverá revelar novos tratamentos para o combate a essas e outras doenças devastadoras também na nossa espécie. Além de tudo, pessoal, vocês, eu não sei se já fizeram estudos a respeito, se vocês já viram algo a respeito, mas o porco, ele é um animal muito inteligente. Ele é inteligentíssimo em comparação com a maioria dos outros animais. O que o impede de expressar a inteligência é justamente o formato genético dele, né? Mas, óbvio, não se compara à inteligência humana, mas ele, em relação a outros animais, ele tem uma capacidade intelectual bem maior. Aí, como diz o geneticista britânico Martin Granning, um dos principais investigadores mundiais na área, identificamos muitas outras variantes genéticas implicadas em patologias humanas, e isso endossa a ideia de que o porco é realmente um valioso modelo biomédico. Ou seja, antes nós vimos que estão modificando animais para que eles se adaptem mais ainda à semelhança do DNA humano. Por quê? Porque eles querem usar o DNA dos porcos, o corpo dos porcos, como uma espécie de campo de cultivo de órgãos humanos. Agora nós estamos vendo que o porco realmente já é muito semelhante ao ser humano, né? Mas por que é que eu estou dizendo tudo isso? Para concluir com isto aqui. Em Levítico 11, né, diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Aí fala o que pode comer, né? E aí fala dos que não podem comer. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, etc, etc. E vem aqui Levítico 11:7, onde diz: também o porco não comereis, né? Do porco não comereis, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Obviamente que não é por causa das unhas fendidas ou porque a fenda das unhas se divide em duas e que ele não rumina que não é para comer. Isso aqui é só uma característica externa, né, para que as pessoas identifiquem por que o porco seria imundo para a alimentação. Por quê? Porque de alguma maneira as pessoas tinham que entender que o DNA do porco, e isso é a minha opinião, né, que o DNA do porco ele era tão semelhante ao DNA humano que a ingestão de carne de porco prejudicaria as pessoas. Por quê? Porque o porco ele tem tantas semelhanças com o ser humano que doenças que ele adquire podem ser transmitidas para o ser humano. Não essas doenças aqui, essas aqui já estão no ser humano, mas isso aqui prova a semelhança.
Então, as coisas estão se encaminhando de uma tal forma que o ser humano ele vai reproduzir aquilo que, na minha opinião, novamente dizendo, já foi feito no passado. Quem é que nos garante que essas civilizações tão avançadas que nós temos estudado já não trabalharam com alterações genéticas e por isso os suínos hoje são tão semelhantes à genética humana? Hoje estão mexendo com a genética até mesmo de batatas e vão fazer isso com vários vegetais, eu tenho avisado, já tem feito, já tem sido feito. Agora, avançar ao ponto de inserir gene humano, isso aí muita gente com certeza ainda nem imagina que isso está acontecendo, embora a gente já tenha falado algumas vezes sobre isso aqui. Pessoal, vamos ficar atentos, vamos tentar nos manter humanos, porque a coisa está degringolando novamente, como nos tempos de Noé. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.